pessoal, boa noite, né? É uma alegria. A gente pediu um pouquinho, vou até pedir o pessoal que está chegando agora, tem cadeiras vazias aqui, vamos centralizar aqui. Acho que a gente tem andado assim muito distantes, né? E essa casa aqui, pela imponência, pelo tamanho, às vezes a gente se afasta aqui e está ficando cada vez mais distante. O público, se chegar mais pessoas e não der, a gente transfere para lá. Mas é importante a gente pensar e refletir nesta questão de nos aproximarmos mais, de estarmos mais próximos, mais perto um do outro, assim, né? O tema hoje da leitura, dando sequência a esse estudo do livro Vinha de Luz, um dos livros da obra da psicografia do Chico, através de Emmanuel, ele traz como título o tema Tu, porém. E é uma mensagem que foi extraída por Emmanuel do livro das Cartas de Paulo, uma mensagem que Paulo escreveu a Tito, né, no capítulo 2, versículo 1, em que Paulo assim diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Bom, nós temos ouvido, ou nós temos percebido muitas situações em que muitas pessoas, depois da pandemia, né, mudando conceitos, mudando ideias, mudando situações, mudando atitudes, né, têm desvirtuado, se a gente pode dizer assim, o pensamento, o conceito, até mesmo a forma de expressar. E eu trago aqui uma mensagem que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente dar início, que é o capítulo 20, onde Kardec, com os Espíritos, traz como os trabalhadores da última hora. Todos nós precisamos refletir um pouco sobre esta passagem em que Jesus traz como a proposta da parábola da vinha, ou os trabalhadores da vinha, né, que é considerado os últimos trabalhadores da última hora. E nesta parábola, Jesus dá enfatização sobre todos nós no nosso momento evolutivo, nesse nosso processo de construção íntima, que uns despertaram primeiro, outros despertaram depois, outros despertaram mais tarde. Mas na parábola ele vai falar justamente da condição evolutiva de cada um, da percepção intelectual de cada um. E nesta mensagem, no Evangelho, no capítulo 20, no item 4, onde Kardec traz como tema a missão dos espíritas, e tem a ver com a leitura, depois nós vamos fazer a leitura que Emmanuel traz com o título de hoje, Tu, porém, em que a espiritualidade nos trouxe a seguinte reflexão: não ouvis já se agigantar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Vejam bem, segundo tenham bem cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão ouvir ou escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos e aos déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso regar com o vosso suor o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai.
esta é uma mensagem que Jesus já trouxe outra hora, nos convidando sim a buscar refletir sobre isso. E dentro desta passagem de hoje que Emmanuel traz sobre tu, porém, ele vem fazendo uma dissertação sobre várias situações que vão nos acometer, mas vem dizer justamente para nós que já nos encontramos despertos ao Evangelho para refletir sobre aquilo que nos convém e aquilo que nós precisamos trabalhar. Então Emmanuel diz assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Desde que não permanecemos em temporária inibição, ou seja, inibir a nossa busca por entender e falar em contribuir. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem. Vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. Aí vem a reflexão que Emmanuel nos traz. Nós vamos estar de frente ou sempre em contato com pessoas que nos levarão a situações tentando nos enganar, ou seja, conforme ele colocou aqui, pessoas levianas, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, pessoas perturbadas. Nós, porém, como ele coloca, tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. Toma cuidado no que vai falar. Toma cuidado no proceder. Jesus nos reflete, a reflexão que ele nos traz sempre no Evangelho é da gente buscar o nosso melhoramento constante. Em várias situações, o Evangelho é claro para nós e nos diz assim que às vezes o silêncio é melhor do que o que a gente vai falar. Porque o que a gente for falar não for envolver o outro numa coisa produtiva ou numa coisa boa, conforme Emmanuel assim traz, é melhor ficar em silêncio. É melhor a gente manter a nossa postura em silêncio para que a gente reflita no que a gente vai falar ao outro, né? E aí Emmanuel continua dizendo assim: é muito fácil falar aos que nos interpelam. É muito fácil falar, de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa. Nem sempre fazemos isso, né? Mas ele nos convida a dirigir-nos ao outro com essa prudência amorosa e com essa conveniência educativa. Né, com essa prudência amorosa e com a tolerância educativa. Como convém a sã doutrina do mestre, conforme traz Paulo. É tarefa complexa? É tarefa complexa, mas é enobrecedora, conforme ele coloca, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico, e o entendimento evangélico nos raciocínios. Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, com Santo Agostinho, onde ele coloca assim, a pergunta é:
qual é o meio mais prático temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Quando a gente pensa o arrastamento do mal, a gente acha que é as coisas externas, que é aquilo que existe no mundo, né? Que é as situações que o mundo nos oferece. Mas Jesus, quando ele vem nos fazer refletir sobre a tentação não é algo que existe fora, é algo dentro de nós. Então ele fala para a gente vigiar e orar para não cair na tentação, ou seja, naquilo que existe dentro de nós. Numa situação em que a gente às vezes vai querer revidar algo que falou para nós, é justamente na questão que Emmanuel traz aqui sobre aquilo que ainda existe dentro de cada um de nós. Resistir à tentação ou ao arrastamento do mal é justamente a gente buscar no alto nos conhecer, conforme aqui Emmanuel está colocando, nesta complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem, ou seja, o bem proceder, e entendimento, ou seja, a compreensão que o Evangelho nos traz no nos conhecer a nós mesmos. E aí Emmanuel vai terminar a leitura dizendo assim, que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então nós temos que tomar essa reflexão, porque nós já temos o entendimento que no dia seguinte, ou seja, tudo que a gente fizer hoje, o plantio, amanhã tem a colheita. Né? Nós vamos ter que retornar no caminho para refazer o que a gente fez. Como filhos pródigos, exemplo da parábola, que nós fazemos as nossas escolhas, saímos para o mundo para viver uma vida dissolutamente, mas vamos chegar ao momento que esta carência interior, essa falta de amor, essa falta de carinho, essa falta de afeição com todos nós só vamos tê-la nessa relação um com o outro, nesse trabalho incessante de nos aprimorar. É o que Kardec colocou e Santo Agostinho trouxe como reflexão no conhecimento de nós mesmos. Porque a partir desse movimento, nós vamos assim entendendo várias situações, trabalhando esses sentimentos e a gente vai tentando levar uma vida, conforme Emmanuel colocou, mais harmoniosa, mais amorosa, mais tranquila, evitando esses embates um com o outro no dia a dia, né? Relação conjugal, o marido que chega cansado do trabalho e não é recebido com carinho ou não com o carinho que gostaria, mas a esposa no seu esforço, na sua dedicação, dando de acordo com a sua capacidade e ele também não entendendo como foi seu dia na situação. Não é assim que nos acomete? Todos nós sabemos das nossas dificuldades, mas é o esforço diário nisso para a gente vencer essas questões, para a gente trabalhar esses sentimentos. Não existe casal perfeito, existe? Não existe, mas estamos todos em construção. Esta que é a grande questão que a doutrina nos proporciona. Todos nós estamos em construção. Tem um livro, ele se chama Parada para Pensar, é um livro de 60 páginas apenas, deve ter mais ou menos ali uns 35 capítulos. Ele foi escrito por um padre, ele chama Rock Schneider. Esse título, Parada para Pensar, ele traz justamente esta reflexão de que há momentos para a gente ter que refletir muitas coisas, para a gente passar em revista muitas situações, para a gente acautelar o nosso coração, conforme Emmanuel está trazendo, para encontrar essa harmonia, essa serenidade. E lá neste livro, ele traz numa das mensagens que ele diz assim, que ao menos eu não estou parado, pois alicerce também é construção. Nós ainda estamos ali removendo massas, tentando ajustar tijolos, nós estamos nessa construção. E às vezes vamos construir e vai ter que reconstruir. E a reconstrução ela é mais trabalhosa. Quem aqui já fez reforma em casa sabe da dificuldade
da tormenta que é fazer uma reforma em casa. Imagina essa reforma íntima dentro de nós, porque nós viemos de culturas anteriores, situações anteriores, e é o que a doutrina está nos colocando aqui justamente sobre isso, né? Que nós viemos de experiências anteriores, agarramos em situações anteriores, e Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela fala justamente desta vivência anterior, em que a gente traz situações anteriores, e agora estamos sendo convidados a um despertar, a uma mudança de atitude. E aí aqui no Evangelho, no capítulo 20, ainda no item 4, os Espíritos vão dizer assim: sim, todos vós, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide destruir esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegrias as vossas palavras, vossas consolações, de fraternidade, de esperança e de paz. Esta mensagem, ela não é apenas para nós, que aqui estamos na frente, é para todos. Nenhum de nós que vem aqui à frente é melhor do que ninguém de cada um que se encontra aqui sentado. Jesus diz que todos nós temos essa possibilidade da fé de ser desenvolvida e trabalhar os sentimentos. Cada um de nós que aqui vem à frente também se esforçou para batalhar e para conseguir refletir isso. Todos nós estamos no mesmo barco aqui, nas mesmas dificuldades relacionais, nos mesmos problemas do dia a dia. O Zé Amaral esteve aqui outro dia falando uma palestra aqui sobre a questão do exercício do amor ao próximo, e ele trouxe a reflexão mais sensata que a gente poderia pensar sobre esse fardo leve que ele colocou, ou seja, da gente tentar ser mais leve um para com o outro, porque é nessas situações que a gente vai construir muitas situações melhores. É o que Emmanuel, na reflexão, está dizendo, para que nós, porém, que já temos a mensagem no coração, já sabemos o que devemos proceder e fazer, começar a construir. É o que Jesus nos traz. Ele foi enfático ao trazer na mensagem, em várias situações, que a fé sem obras ela é morta. Uma passagem das mais brilhantes do Evangelho é aquele momento em que Jesus caminha sobre as águas, e ali Pedro, o apóstolo, e a gente pensa, mas Pedro, ele era um como nós, um pescador do simples, né? Como todos nós, na sua simplicidade, na sua ignorância, ele começou o seu despertar também. E Pedro não tinha uma fé desenvolvida. No momento que Pedro, por exemplo, ele nega Jesus, naquele momento que Jesus fala que o galo iria cantar 3 vezes, Pedro, como todos nós, negaria ainda hoje, dependendo da situação. É a falta da fé que nos falta e às vezes faz a gente afastar situações ou fugir de compromissos ou fugir de situações pelo medo, pela falta da coragem. Então nós estamos nesse caminho para desconstruir situações e reconstruir coisas novas. E a doutrina nos convida, conforme Emmanuel está trazendo na leitura, a esta reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que é que convém? Na pergunta 625, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o modelo e guia mais perfeito Deus tem nos oferecido. A resposta é: vede Jesus. Jesus é o exemplo, é o modelo, é o guia a ser seguido. É com ele que a gente tem que caminhar. Muitos pensam, mas eu não consigo, nem consigo entender e acreditar em Jesus, né? Então, Emmanuel vai trazer para nós essa questão que tu, porém, acautela-te nas criações verbais.
como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. E que dia é esse próximo? Emmanuel tem uma leitura que ele traz sobre a gente refletir o nosso dia a dia, para que não no momento em que acaso Deus nos chamar, conforme Santo Agostinho coloca, como vai ser? Se a gente vai entrar em desespero ou se a gente vai estar em consciência tranquila, né? Mas não é Deus, no momento algum, nos julgando. É a nossa consciência. Às vezes a gente pensa que Deus está nos punindo por situações ou outras. E a gente precisa entender essa verdade. Deus não pune ninguém. Na parábola do filho pródigo, Jesus é claro com isso, quando ele diz que o filho foi fazer suas escolhas e volta para casa e o pai o acolhe. Jesus diz na parábola da ovelha perdida que Deus vai esperar que nós nos redimimos. Esta é a proposta. Nós, quanto ovelhas perdidas, esquecidos do caminho reto, conforme Jesus convida, e buscando situações, é o que ele coloca de pastagens mais verdes, a grama do vizinho, os pastos mais frondosos, e às vezes ali na nossa dificuldade, a nossa questão, observando o outro, achando que a vida do outro está mais fácil do que a nossa, mas vai viver o que ele vive, né? Vai passar pelo que ele passa. Então, às vezes, a gente acha que a nossa vida está mais difícil, que as nossas dificuldades são maiores, mas é que falta fé para nós, falta confiar mais, falta buscar mais por Jesus, para a gente entender o nosso caminho, seguir adiante e buscar nos fortalecer cada vez mais. Jesus é claro nesse sentido, e voltando lá à reflexão do momento que ele está caminhando sobre as águas, quando Pedro e os apóstolos o veem e diz assim, é um fantasma, e aí Jesus fala, sou eu, tem de confiança, confie, sou eu, né? E aí Pedro fala, se és tu, então faça com que eu vá até vós. Então Jesus, ele diz, então vem. Muitos de nós ainda estão nessa questão de esperar que Jesus chama para que a gente vá, e quando a gente vá, a gente ainda tem falta de fé, ou seja, a gente não confia, a gente não acredita. E aí Pedro começa a afundar, e Jesus vai dizer que é a falta de fé dele, a pouca fé que ele tem. Por isso o grão de mostarda, simbolizando uma semente para todos nós desenvolver as virtudes, é necessário para que a gente trabalhe os sentimentos e entenda que tudo isso está dentro de nós. Mas conforme na parábola lá dos talentos, é necessário fazer a multiplicação, ou seja, multiplicar isso, construir isso, trabalhar esses sentimentos, para que a gente possa crescer, melhorar e se tornar pessoas melhores. Esse é o compromisso para todos nós. Ninguém aqui está abandonado por Deus. Por mais que sinta no momento que está passando por dificuldades, às vezes tem pensamentos até no sentido de tirar a própria vida, reflitam. Porque Deus não abandonou ninguém. Às vezes a dificuldade por que está passando é passageira. Toda a proposta do Evangelho é para a gente entender que amanhã é um novo dia. Tem uma mensagem que diz assim, por mais que a noite seja longa, no dia seguinte o sol volta sempre a brilhar. Ou seja, por mais que as dificuldades nos chegam, a gente confiando, trabalhando, a gente consegue trabalhar esses sentimentos e modificar tudo isso. Né? Cabe a nós, nós vamos ter o auxílio, nosso anjo da guarda, que é o nosso guia espiritual, nosso mentor, Jesus disse que ninguém estaria órfão, ele está conosco o tempo todo, só não está quando a gente dele se afasta, fazendo escolhas que ele não vai participar conosco, mas está sempre nos intuindo, é o que Jesus coloca sobre com quem nós andamos, para a gente refletir a quem nós damos ouvido. Então, nesta proposta de hoje, conforme Emmanuel traz, tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Ok? Que a gente tome cuidado no sentido de o verbo que ele coloca não é só no falar, é no sentir, é no agir. Por isso, João, no Evangelho, quando ele traz conhecer a verdade, ela vos libertará, ele nos convida a 3 situações. Primeiro,
o saber da verdade, depois a gente sentir essa verdade e depois a gente vivenciar a verdade como uma proposta de reeducação dos sentimentos, de mudança de hábitos, de atitudes, para a gente poder crescer e nos conhecer. Ok? Nosso tempo terminou. Agradeço a todos.